Bom dia. Continuando a parte de desenvolvimento motor, nós apresentamos duas fases, a fase reflexiva e a fase rudimentar. E agora nós vamos apresentar mais duas fases que compõem o desenvolvimento motor do indivíduo, que vai, obviamente, constituir as habilidades motoras dele no futuro. A fase fundamental, que é a fase mais importante do desenvolvimento motor de qualquer criança, por isso que o nome é fundamental, porque ela é fundamental para o desenvolvimento das crianças, e ela está dividida nesta base aqui, de 2 a 7 anos, é o período que a criança vai se desenvolver algumas habilidades motoras de maneira concreta para que essas habilidades motoras reflitam nela até a fase adulta. Então, de 2 a 3 anos, ela vai ter um movimento inicial, que ainda é grosseiro, mas ele já está começando a ser refinado. De 4 a 5 anos, eu já vou ter um movimento elementar, que é aquele movimento que eu consigo executar, que ele é bem executado, e aí eu posso utilizar ele para fazer várias atividades, jogar bola, brincar, recrear. Então, eu já vou ter essa organização. De 6 a 7 anos, eu vou ter a fase madura, que é aquela fase madura que o movimento já está todo especializado, e esse movimento especializado vai me dar condições de avançar para a próxima fase e trazer essa prática motora para a utilização em algum esporte específico. Não necessariamente no esporte, mas em qualquer atividade física específica. Então, essa fase fundamental, como o próprio nome está dizendo, é o aperfeiçoamento da fase rudimentar e representa o tempo que a criança evolui ativamente por meio da experimentação, da exploração das habilidades motoras. Esse é o momento que a criança mais descobre as possibilidades de movimento. Então, entenda, uma criança que não tem essa experimentação e essa exploração, ela não vai conseguir se desenvolver. Então, o que está acontecendo hoje na nossa sociedade é que a maioria das nossas crianças não estão mais experimentando o movimento, elas estão presas dentro de um aparelho celular. E isso está causando um problema tão sério do ponto de vista motor, que algumas crianças estão chegando lá na fase adulta completamente sequelados. Eles não têm nenhuma coordenação motora, não têm nenhum tipo de desenvolvimento motor, porque quando estavam na fase fundamental, de 2 a 7 anos, eles não experimentaram e exploraram diferentes possibilidades de movimento. Essa fase é dividida em inicial, como eu disse, quando a criança está iniciando os primeiros movimentos, e aqui é aquele negócio do andar já, que eu falei anteriormente para vocês. Algumas famílias preferem botar aquele aparelho com medo da criança se machucar quando cair, e aí aquilo ali atrapalha o desenvolvimento dela, porque o andar já, primeiro, tira a força da gravidade, que a força da gravidade é que faz o seu músculo trabalhar. Se você não tem a adaptação com a força da gravidade, você vai ficar prejudicado, porque a gente não pode mudar a força da gravidade, né? A fase elementar, que é quando eu já estou fazendo o movimento, mas de maneira bem simples, mas eu consigo fazer o movimento inteiro. E a fase do movimento maduro, que é aquele movimento que eu já executo com perfeição. Tudo isso, essas três fases, vão mostrar a maturação e a experiência que o indivíduo tem do ponto de vista da locomoção e do movimento. Quando eu falo movimento, eu estou me referindo a todos os tipos de movimento. Então, essas três fases, elas devem ser respeitadas, elas devem ser estimuladas para que a criança possa adquirir essas possibilidades de movimento da melhor maneira possível. E aí tem o outro problema sério. Algumas escolas não contratam professor de educação física nessa fase da criança aqui para dar aula. Bota o pessoal da pedagogia. Nada contra o povo da pedagogia, tá tudo tranquilo. Porém, quem estudou para desenvolver esse processo de desenvolvimento motor foi os alunos de educação física. Então, o que acontece às vezes é que tem um prejuízo grande no parte do desenvolvimento motor, porque a pessoa que ia ministrar a aula não tem conhecimento disso. Eu não estou me referindo a todos, né? Obviamente, tem profissional e profissional. Mas a grande maioria acontece isso. Ou quando é um pedagogo, ainda dá para escapar.
Mas o pior é quando bota aquela professora que já está se aposentando lá da biblioteca, que toma de conta da biblioteca, para complementar a carga horária dela, ela vai dar aula para a criança. Aí é que bagunça tudo, porque ela não tem nem vontade de aprender e nem condição de executar a atividade, porque ela não estudou para isso. Então, essa parte é extremamente importante para o desenvolvimento do indivíduo como um todo. Por isso que ela é chamada de fundamental. No estágio inicial, o movimento é caracterizado por ausência de partes ou sequências, é restrito do corpo, ou seja, parte do seu corpo não vai trabalhar. Então, se eu mexo o pé, a mão não acompanha. Eu não tenho coordenação motora suficiente para executar o movimento com fluidez e ritmo. Então, tudo isso é na parte inicial da construção desse movimento. Na parte elementar, eu já começo a mudar. Ocorre o maior controle do movimento, a maior coordenação motora e ritmo. Isso aqui é a parte mais importante. E aqui no ritmo a gente tem que fazer outro adendo. O ritmo é uma qualidade física que está diretamente relacionada à hereditariedade. Então, ou eu nasço com ritmo, ou eu nasço sem ritmo. Por isso que a gente encontra ainda pessoas adultas que não conseguem aprender a dançar, porque ela não consegue entrar no ritmo da música. Então, o ritmo, se você nasceu sem ele, você consegue aprender, consegue. Mas você vai ter que treinar mais do que o dobro de outro que já nasceu com ele. Esses movimentos nessa fase elementar, eles já apresentam uma coordenação motora maior, você já consegue controlar melhor os seus movimentos, e o padrão é restrito ou exagerado ainda. Então, ele pode fazer uma coisa muito rápida, pode fazer uma coisa muito extravagante para pouco espaço. Ele ainda está controlando esse movimento. Mas eu já apresento uma melhor coordenação se eu comparar com a fase inicial. A fase madura, sim, aqui é o ponto melhor, é caracterizado pela eficiência mecânica da coordenação e da performance controlada. Então, na fase madura, eu já tenho uma eficiência do ponto de vista da coordenação motora, do ponto de vista do ritmo e do ponto de vista da fluidez do movimento. Então, é nessa fase madura que a performance do movimento, a execução do movimento, ela é melhor controlada. E aí passa por várias categorias, né? Para andar, por exemplo, a gente inicia andando, cambaleando, a gente usa aqueles bambolezinhos para ensinar a criança a noção de espaço, aquele desenvolvimento psicomotor básico. E aí ela vai aumentando essa complexidade até chegar no movimento elementar, onde ela já consegue andar sem ter um espaço delimitado para ela se localizar, ela já consegue correr sem cair, ela já consegue passar por obstáculos sem ter que cair. Então, nessa fase elementar, ela já está melhorando o controle motor que ela já possui. E na fase madura é aquele momento que a criança desenvolve atividades mais complexas. Então, eu já consigo me equilibrar, eu já consigo fazer movimentos complexos, eu já consigo subir, descer, passar obstáculos sem me machucar. Então, é a fase madura, ela é compacta ou ela é compactada para garantir que nesse período aqui a pessoa já tenha adquirido todas as coordenações motoras necessárias para o desenvolvimento de qualquer movimento. Isso em teoria. Porque na prática, se a pessoa passou pela fase elementar e não aprendeu, quando ela chega bem aqui na fase madura, ela não consegue desenvolver essa qualidade de movimento. E como as fases estão associadas à idade, não dá para ela ter um retrocesso. Então, é importante a gente entender que as fases do desenvolvimento motor estão diretamente associadas à idade do indivíduo. E essa idade do indivíduo, ela passa pela necessidade dele adquirir elementos da fase anterior. Então, se bem que na fase inicial eu fui uma criança que aprendi a andar usando o andajá, aquele carrinho, quando chegar bem aqui na fase elementar, eu não vou conseguir correr com facilidade, porque eu ainda estou me adaptando à lei da gravidade. Coisa que eu deveria ter me adaptado aqui, ó. Porque o andajá, ele diminui a lei da gravidade. Você está sentado num carro e está andando, então a força que você vai botar nas suas pernas
é muito menor do que se você botar a força sem estar sentado no carrinho. Então é necessário observar isso durante as aulas que você vai ministrar. As crianças não progridem de forma igual no desenvolvimento das suas habilidades motoras fundamentais, isso é um fato. Então, se na sua turma tem 40 alunos, vão ser 40 pessoas que vão se desenvolver do ponto de vista motor diferentes. Dá para você dar aula individualizada? Não. Você vai ter que ministrar a aula para a maioria e aí tentar englobar a maioria. A fase especializada é a fase seguinte e a última fase do desenvolvimento motor. E essa fase especializada se caracteriza pela utilização dos movimentos que você aprendeu na fase fundamental para fazer a aplicação deles nos esportes. É nessa fase especializada também que a criança passa pelo aquele estirão de crescimento. E isso é um fator comprometedor, porque como o corpo dele cresce muito rapidamente, ele também vai ter que se adaptar muito rapidamente à coordenação motora, lateralidade, noção de espaço e tempo, equilíbrio. Então é um momento da vida que são muitas transformações ao mesmo tempo na cabeça do adolescente. Essa fase especializada ela varia de 7, 14 anos para cima e ela está dividida nessas 3 etapas aqui. De 7 a 10 anos, transitório, que é quando eu estou saindo da fase fundamental e estou aplicando os movimentos que eu aprendi na fase fundamental em determinados esportes, por isso que é transitório. De 11 a 13 anos eu estou na aplicação, aqui sim, eu já escolhi qual é o esporte que eu quero jogar, que eu quero praticar para mim, e eu vou pegar os movimentos que eu aprendi na fase fundamental e aplicar naquele esporte, para que eu execute o movimento daquele esporte da melhor maneira possível que possa ser feito. E de 14 anos para cima, até o final da sua vida, é a utilização permanente. Então, tudo que você aprendeu na fase reflexiva, na fase rudimentar, na fase fundamental, na fase especializada, transitória e aplicação, você vai utilizar permanentemente na sua vida. Se por acaso você perdeu uma dessas fases aqui para baixo, você vai ter comprometimento aqui no resto da sua vida. E não tem como recuperar. O que perdeu, perdido e pronto. A fase da aperfeiçoamento ou especializada é a fase que você aperfeiçoa o movimento fundamental a partir das habilidades, refinando, combinando e elaborando essas habilidades para determinado esporte. Então, eu vou pegar o movimento, por exemplo, da corrida, que eu aprendi lá na fase madura do movimento, e eu vou aplicar a técnica de corrida do atletismo. Olha, tem que flexionar o tronco para frente, tem que fazer um ângulo de 90 graus braço e antebraço, tem que contrair o abdômen, tem que elevar o joelho máximo de 90 graus, e assim eu vou correndo, alternando braço e perna para manter o equilíbrio. Então, essas técnicas de corrida do atletismo, que nada mais são do que um aperfeiçoamento, um refinamento e uma combinação das técnicas de corrida com a corrida que você já aprendeu na fase fundamental, é que vão me dar essa especialização em determinados esportes. Esse desenvolvimento de habilidades motoras especializadas é altamente dependente de oportunidades práticas, ou seja, se durante esse período de 7 a 14 anos você não foi oportunizado a praticar esportes, atividade física, essa fase especializada e essas habilidades motoras que você deveria aprender vão ficar perdidas. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que a geração que a gente está dando aula agora não quer praticar nenhum mais esporte. Eles querem viver na internet. O esporte deles é jogar Free Fire. Jogar Free Fire não desenvolve nenhuma habilidade motora. Então, a oportunidade que você tem de apresentar a prática desportiva para esses alunos é que vai fazer com que as habilidades motoras desses alunos sejam desenvolvidas. Existe um encorajamento ao ensino de qualidade e, obviamente, ao ensino de algum esporte. É nesse período aqui que o aluno tem que ter contato com todos os esportes.
voleibol, handebol, basquetebol, futsal, futebol, badminton, natação, capoeira, judô, taekwondo, ciclismo, atletismo, beisebol, futebol americano. Ele tem que ter a oportunidade de conhecer todos os esportes. E aí depois ele vai especializar a habilidade motora no esporte que ele acha que vai ser melhor para ele. Mas ele tem que ser encorajado a conhecer todos. E aqui é outro problema que nós enfrentamos no nosso sistema de ensino. Nem todas as escolas oferecem essa oportunidade de vivenciar todos os esportes. Algumas escolas só oferecem o quarteto fantástico, voleibol, handebol, futsal e basquetebol. E outras escolas só oferecem sofrivelmente o futsal. Então, como é que essa aqui seria a fase de maior oportunidade de conhecer várias práticas e eu só conheço uma prática? Será que isso vai dar certo? Não vai dar certo. E aí a pessoa, o adolescente, vai chegar com 14 anos e ele não tem nenhum tipo de maturidade de movimento, porque ele não conheceu outros movimentos. E aí vai ficar um adulto sequelado. Aquele adulto que você chama que ele corre com 2 pés esquerdos, que ele não tem coordenação motora para desenvolver nenhum tipo de movimento. Nesses estágios da fase especializada, nós temos a geral ou transitória, que eu já falei, de 7 a 10 anos, a específica ou aplicação, de 11 a 13 anos, e a especializada ou permanente, que é de 14 anos para cima. Bem aqui tem outro detalhe. Alguns esportes, eles caem num problema chamado de especialização precoce do movimento. O que é especialização precoce do movimento? É quando a criança é apresentada a um determinado esporte de rendimento muito precocemente e ela especializa o movimento antes do que deveria. Na verdade, a especialização do movimento tem que ocorrer de 11 a 13 anos. Mas tem alguns esportes que começam a trabalhar muito cedo, como, por exemplo, ginástica rítmica. As meninas começam a treinar com 5 anos de idade. Com 13 anos de idade, ela já é campeã mundial. Então, ela já especializou o movimento muito mais do que deveria. E aí, quando ela chegar com 16 anos, ela não quer mais fazer aquele esporte, porque ela já está cansada de fazer aquilo. Quando isso acontece, é o que a gente chama de especialização precoce do movimento. Muitos atletas sofrem disso, muitos atletas desistem das suas práticas desportivas por conta disso, e esse problema é cotidianamente observado nas atividades de alto rendimento. Qual é a lógica? A lógica seria você apresentar os movimentos mais específicos na fase da idade que o aluno se encontra. Mas, infelizmente, a gente não obedece à lógica. Porque quem faz esporte de rendimento quer ganhar. E para ganhar, ele faz qualquer coisa. Então, é importante a gente entender isso. Na fase da especialização geral ou transitória, começa a combinar e aplicar habilidades motoras fundamentais para a performance esportiva, principalmente em vários esportes. Aqui é aquele momento que o menino ele vai ter contato com diferentes esportes. As primeiras tentativas de refinar e combinar padrão motor. Aqui eu vou começar a desenvolver as técnicas dos diferentes esportes, comparar suas habilidades motor em desenvolvimento com as habilidades de outras pessoas. É por isso que quando você dá aula para essa faixa etária, primeiro você executa o movimento, depois você pede para o aluno repetir o movimento, porque nessa faixa etária aqui, ele já tem condição de fazer comparação de movimento. E aí ele vai olhar, ó, aquele movimento que o professor fez, ele fez assim, o meu tá errado, eu vou ajustar desse jeito. Então ele vai já fazer esse processo de comparação e aprendizado. E é nesse momento aqui da vida que eu devo ter contato com vários tipos de esportes. Porque quanto mais eu tiver contato com esses esportes, mais eu vou refinar e combinar padrões de movimento. Se eu não tiver contato com diferentes esportes, eu só vou aprender aquele movimento daquele esporte. E isso, do ponto de vista motor, é muito pobre, é muito pouco. Então, aqui é que seria a hora de eu apresentar diferentes esportes e depois ele vai escolher aqui, ó.
É capaz de realizar habilidades mais complexas, manifestar interesse por jogos mais difíceis. Aí aqui sim eu vou complicar mais ainda a atividade que eu vou passar para o meu aluno para que ele melhore a complexidade do movimento. O indivíduo vai ficar mais consciente sobre a sua questão física e suas limitações. Aqui ele já sabe, não, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Ele vai melhorar a competência técnica, né, que é a habilidade motora que ele vai desenvolver, e ele vai passar a treinar em alto rendimento, com níveis superiores de habilidades. Mas para ele alcançar esse alto rendimento, esses níveis superiores de habilidade, eu tenho que treinar. Eu tenho que repetir, 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 repetir esse movimento motor até eu aprender. E essa parte do treino é que é sofrível, porque os alunos que nós temos hoje, eles não têm compromisso com o treino, eles não gostam de treinar, eles não gostam de repetir a mesma coisa o tempo todo. Na especializada ou permanente, é caracterizado pelo desejo do indivíduo de participar de um número limitado de atividades motoras, então ele já escolheu o que ele vai jogar, podendo atingir a performance desportiva máxima ou não. Porque um atleta não é formado só da vontade. Não é porque eu queira que eu vou me tornar um atleta. Ele é formado da vontade e dos componentes hereditários que traz com ele. Então, você pode até ter muita vontade, mas você não tem componente hereditário, vai ficar perdido. Escolhem atividades para participar regularmente de situações competitivas, recreativas ou da vida diária. Então, aqui ele já tem poder de escolha do que ele quer e do que ele não quer fazer. E aqui é outro problema grave, porque esse poder de escolha do que ele quer e do que ele não quer fazer, na maioria das vezes, agora, no nosso aluno do século XXI, a gente está se deparando com aquele poder de escolha que o menino não quer fazer absolutamente nada. E aí fica complicado. Maior especialização e refinamento das habilidades esportivas, e ele vai conseguir um melhor ajustamento do movimento, que seria o refinamento da técnica. Algumas observações que a gente precisa sempre estar na cabeça quando a gente fala de desenvolvimento motor as pessoas aprendem ritmo diferente. Isso aqui não tem como mudar. Cada um aprende no seu ritmo. As habilidades motoras fundamentais devem ser dominadas antes de você partir para as habilidades esportivas. Então, não adianta você querer ensinar uma criança, um adolescente, a dar um chute de futebol se ele não sabe correr direito. Então, primeiro ele tem que dominar as habilidades fundamentais para depois dominar as habilidades esportivas. As reações às abordagens de ensino variam entre os alunos. Então, cada aluno você vai ter que ter uma abordagem de ensino diferenciada. Tem alguns alunos que vão funcionar de um jeito, tem outros alunos que vão funcionar de outro. Que abordagens são essas? É relacionada a isso aqui, ó. Elogio, crítica, recompensa, punição. Cada indivíduo reage de uma maneira diferente. Eu não tenho como dizer para você como é que você vai tratar nesse assunto. Porque isso aqui é com o convívio no dia a dia com o aluno, que você vai dizer, ó, aquele aluno bem ali, se eu der um grito nele no meio de todo mundo, ele chora. Mas aquele outro bem ali, se eu der um grito no meio de todo mundo, ele vai ser o melhor jogador do meu time. Então, essa ideia, esse convívio que você vai ter com os alunos é que vai lhe dizer que tipo de ação você vai, que tipo de abordagem você vai ter com esses alunos. Experiências anteriores relacionadas ao esporte variam entre os alunos. Então, vai ter alunos que vão ter experiências positivas e vai ter aluno que vai ter experiência negativa. Então, se o aluno teve aquele professor que nunca deu aula, jogava bola, ficava sentado, não ajudava, não fazia nada, ele não vai querer jogar bola nunca mais na vida dele. Mas se o aluno teve aquele professor que estimulava, que fazia competição, que jogava bola, que brincava, que era divertido, ele vai querer sempre jogar aquele esporte com você. O nível desenvolvimentista de indivíduos varia resultando em potenciais diferentes para aprendizagem e desempenho. É a questão que eu falei anteriormente. Cada indivíduo aprende no seu tempo. E não tem como você mudar isso. Não há uniformidade de potencial físico entre os indivíduos, então todo mundo tem um potencial diferente. Os indivíduos exibem maior ou menor grau de habilidade motora, rudimentar e refinada, dependendo das experiências passadas e os fatores hereditários. Isso aqui também eu já falei para vocês.
Se tem uma pessoa que teve uma vivência correndo na rua, solto, brincando, jogando bola, vários esportes, ele vai ter uma experiência motora bem rica e vai ter uma habilidade motora bem desenvolvida. Mas se eu tenho um indivíduo que foi criado dentro de um apartamento, não corria, não se movimentava, só passava o dia assistindo televisão, mexendo no WhatsApp, ele vai ter experiência motora bem pobre e vai ter habilidades motoras mais pobres ainda. E aqui eu encerro minha participação, agradecendo a paciência de vocês e até a próxima.